Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente fica bem alegre ao ver de novo bastante pessoas hoje, né? Porque faz tempo que a gente não foi por nossa culpa, quer dizer, não é por nossa... Mas, infelizmente, a gente tem que obedecer às leis sanitárias, né? Então, para o bem-estar de todos. Mas sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. E vamos, então, nesse momento, fechar um pouco os olhos, se desligar lá da vida lá de fora, do nosso dia a dia. E vamos agradecer do fundo da nossa alma que podemos estar aqui hoje, que podemos estar aqui de volta para estudarmos juntos, trocar ideias. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Queremos agradecer também aos bons espíritos aqui presentes para nos auxiliar. E os que vierem estudar conosco também sejam todos muito bem-vindos. Como também queremos agradecer os mentores dessa casa, a nossa mentora, a irmã Lúcia, enfim, a todos aqui presentes, queremos agradecer muito. Também queremos agradecer por nós estarmos aqui, nós reencarnados, porque sabemos que estamos aqui em busca de uma palavra consoladora, de uma palavra para que possamos seguir no dia a dia, porque às vezes os dias não são muito fáceis, todos nós sentimos, né? Mas vamos ter muita fé, muito amor e nós vamos vencer. E vamos então, quero também só falar aquela palavra que é muito interessante. Vamos sair daqui muito melhor do que aqui adentramos. E estou por aberto então o estudo dessa noite. A palavra então é com a moça que vai ler e depois com o Charles, né? A espiritualidade abre nossa consciência, traz sabedoria, nos dá respostas que alimentam o nosso espírito e nos ensinam a viver bem e melhor. A crença na espiritualidade apoia, consola e esclarece. Obrigado, Juliana. E é o que nós estamos fazendo, procurando, de alguma forma, estamos buscando uma luz para esse momento que parece que só tem escuridão, só tem negatividade, só tem coisa ruim. Tem um lugar aqui, tá? Se alguém quiser sentar. Não, tá. Se alguém de vocês quiser sentar aqui, pode sentar ali no fundo. Tá? Tem um lugar vago. Então, é o que a gente está fazendo hoje aqui, buscando ferramentas para que nós possamos lidar com os desafios diários, as frustrações, as ansiedades, os medos, as tristezas. E conforme o Espiritismo, através dos livros codificados por Allan Kardec, tenho certeza porque eu posso falar por mim. Cada um vai encontrar uma luz e mais tranquilidade para poder passar por essa tempestade que está assolando o planeta Terra, não é só o Brasil. Para os novos, vocês vão ver que a gente está pegando o livro pela metade. Não se preocupem, quando a gente termina o livro, a gente começa ele de novo. Tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto que está sendo comentado, lido, por favor façam, não saiam daqui com dúvidas. É muito importante. Tanto a pergunta de vocês, como a pergunta de vocês pode ser a solução de uma outra pessoa que está procurando aqui dentro da casa uma luz. Então, não se acanhem, façam a pergunta, vamos debater, vamos esclarecer. O importante é justamente como a Juliana fez no início, leu no início. A espiritualidade nos traz uma luz e vamos encontrar essa luz para o nosso caminho. A página é 160. Bem em cima, o primeiro parágrafo.
Admitindo isso, pergunta-se por que Deus? O título que nós estamos vendo hoje é Desigualdade das Riquezas, né? Que aposto que muita gente já se questionou, né? Por que tem muita gente rica, milionária, e tem muita gente pobre, miserável nesse planeta? Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá às pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Está falando da riqueza. Aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Isso, de certa forma, explica por que justamente existe tanta miséria no planeta. Existem países onde predomina a miséria. Existem países onde predomina as riquezas, as propriedades materiais. Porque tudo está ligado à reencarnação. Como aqui falou, quem a tem hoje poderá não tê-la amanhã. Não se refere só a essa vida aqui agora. Isso não significa que se hoje eu sou pobre, ainda nessa vida eu vou ser rico. Não é isso que a espiritualidade está dizendo aqui. A espiritualidade está dizendo que nessa vida, se realmente está faltando recursos financeiros, recursos materiais, resigne-se e aceite momentaneamente, porque é um teste de paciência. Porque talvez até nessa vida você venha mudar de classe social, de recursos financeiros, aumentá-los, mas na realidade quer se referir às vidas que nós tivemos lá atrás, a essa vida e outras vidas que vamos ter no futuro. Então é um teste para quem não tem recursos financeiros, quem não é rico, usando a palavra mais aberta e esclarecida. E para quem tem esses recursos financeiros em abundância, também é uma prova. Para ver se a pessoa vai usar esses recursos financeiros com equilíbrio, com sabedoria, ou vai pensar egoisticamente somente em si e usar para satisfazer suas necessidades materiais físicas, seus sonhos, seus desejos, suas fantasias. Porque a riqueza, tanto quanto a beleza física no nosso mundo hoje, a espiritualidade deixa muito bem claro, é a maior prova para um espírito reencarnado.
Porque tanto a beleza física dentro dos padrões normais da nossa sociedade hoje, como a riqueza, ela abre portas muito facilmente para as pessoas. Os convites batem na porta da nossa casa. E muitas vezes não conseguimos atender todos os convites a que somos chamados. Pelo fato de nós termos uma beleza acima do padrão normal que a nossa sociedade classifica hoje, ou termos recursos financeiros acima da média do que todos têm. Só que com esses convites que vêm e batem a porta da nossa casa, vem muitos convites com segundas intenções, convites maliciosos e convites que vão nos afastar do nosso real caminho. Porque a nossa reencarnação aqui tem um objetivo: nós evoluirmos moralmente e eticamente. É para isso que nós fomos criados por Deus. Nós não viemos aqui nessa vida simplesmente para curtir a vida, viver numa boa, como se eu fosse para uma colônia de férias e eu quero aproveitar. Eu não quero trabalhar, não quero estudar, não quero me comprometer, não quero ter responsabilidades, não quero nada. Eu quero curtir. E é isso que a beleza física e os recursos financeiros acima da média que nós temos no planeta Terra propiciam. E acabam afastando muitas pessoas do caminho reto, da busca de Deus. Acredito da mesma maneira que vocês buscaram a casa espírita, porque tem alguma coisa dentro de vocês que perturba, que incomoda, que tira a paz de espírito, aconteceu comigo também. Se tudo tivesse 1000 maravilhas materialmente falando na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu não seria a pessoa que sou. Não estou dizendo que eu sou o melhor cara e o cara mais bondoso. Mas eu olhando na minha vida para trás, nessa experiência aqui na Casa Espírita, eu tive uma oportunidade de me autoconhecer através disso aqui e ter a oportunidade de mudar e estar mudando a minha personalidade, o meu caráter. E essa oportunidade todos vocês estão tendo aqui hoje também. Esclarecer, conhecer as leis divinas. Nós temos as leis que regem e organizam a sociedade. Só que as leis divinas, elas são imutáveis. O que elas eram há 1 milhão de anos atrás, elas continuam sendo a mesma coisa hoje. E vão continuar sendo daqui a 1 milhão de anos lá na frente a mesma coisa. Elas são perfeitas, justas e imutáveis. A minha prosperidade espiritual, eu costumo sempre dizer, o dinheiro corrompe as pessoas. Conhece a ti mesmo para que o dinheiro não te corrompa, para que a riqueza não te corrompa. Porque quando você tiver muito dinheiro e não depender de ninguém, na primeira dificuldade que você tiver, você vai pensar, não, eu posso comprar, eu posso fazer, eu não preciso depender dessa pessoa. E eu vou me afastar justamente daquela pessoa que eu vim nessa vida me reharmonizar, porque em outra vida nós brigamos, nós fomos desafetos. E a espiritualidade maior sempre coloca as pessoas próximas de nós na qual nós temos uma dívida, um débito passado. Continuando. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. Eu vou até parar aqui um pouquinho. Ostentação seria a palavra que eu classificaria para esse trecho que nós lemos. Se eu tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro, será que eu não estaria ostentando alguma coisa? Será que eu não estaria querendo tripudiar por cima de alguém que eu quero me sentir maior e melhor? E Deus, como é bom e justo, Ele nos deu aquilo que nós precisamos ter.
Deus sabe o que nós queremos, mas Deus sabe o que nós necessitamos. E Ele, como um pai, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos e não como aquilo que nós queremos. Como filhos mimados, bajulados. Como nós estamos aqui para evoluirmos moralmente, todos os testes e todas as provas que temos que enfrentar nessa vida é de ordem moral. Paciência, tolerância, perdão, caridade, fraternidade. Então é uma oportunidade de eu exercitar virtudes. Como é que eu vou exercitar o perdão se eu estou ao lado de pessoas fraternas, que não me machucam, que não me ofendem, que não me... Está faltando a palavra aqui agora. Agridem? Não agridem, mas assim, me decepcionam. Porque eu crio uma expectativa em cima dessa pessoa e ela me decepciona agindo de outra maneira. Não, é a decepção mesmo. Entende? Então, nós precisamos estar e passar por essas situações para começarmos a exercitar virtudes. Porque se eu não estiver num meio onde ele não exige de mim algo, eu não estarei evoluindo. Eu estarei na minha zona de conforto. E Deus sabe a hora de nós tirarmos da nossa zona de conforto. E de alguma maneira, falando no planeta num todo, é o momento agora, devido a essa pandemia. Cada um está sendo testado em alguma coisa. Inclusive eu e todos nós da casa aqui. Não é porque nós estamos na casa que nós estamos isentos de alguma coisa. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas, sem lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto de existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. Por que nós sofremos quando um amigo, um ente querido nosso parte, desencarna, morre? Porque nós não conhecemos as leis divinas. Porque a partir do momento que eu conheço as leis divinas, vou ficar triste? Não vou ficar alegre, com certeza. Vou ficar triste? Vou. Mas eu não preciso sofrer. Porque eu conheço as leis divinas e sei que a pessoa que está desencarnando hoje, ela está indo para uma outra dimensão e vai continuar viva. Ela não vai morrer, ela não morre, porque o espírito é imortal. O que tem uma data de validade é o nosso corpo físico. Uns têm data de validade de alguns meses, de 1 ano, 10 anos, 30, 50, outros têm de 100 anos. É conforme cada um tem o que para viver, aprender e evoluir nessa vida. Só Deus sabe a data de validade do nosso corpo. Então, nós estamos aqui justamente para aprender essas diferenças, por exemplo, que hoje nós falamos de riqueza, essas diferenças de riquezas. Isso tudo está pré-estabelecido por Deus. Nada está descontrolado. Pelo contrário, por mais que nós olhamos para o planeta Terra hoje e vimos um caos, aos olhos de Deus está tudo sob controle. Porque tudo é uma prova, tudo é um desafio, tudo é um aprendizado. Desde que eu queira abrir os meus olhos às leis divinas. Agora, se eu olhar só as leis dos homens, nada vai fazer sentido. E eu vou me achar injustiçado. E vou brigar com Deus. Eu já fiz isso por muitos anos. Eu dava muro na porta do meu armário. E dizia, por que fulano tem isso e por que eu não tenho? E me achava injustiçado. Até um dia eu conheci isso aqui. E até hoje eu peço perdão pelos muros que eu dei na porta do armário. Sorte que eu não quebrei.
Agora eu me perdi um pouquinho, mas eu acho que é aqui. O pobre, pois não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte no mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Tem um caso, se não me engano foi Chico ou foi Divaldo que contou, que tinha uma senhora numa reencarnação, ela era muito rica, ela era milionária, e ela tinha, na época, até daria para se dizer escravos, funcionários. Só que ela não era bondosa, fraterna, caridosa para com eles. Ela era implacável e fez mau uso da fortuna dela. Ela desencarnou, pelas leis divinas as leis divinas entraram em ação, né? Ação e reação, causa e efeito, né? Tudo que eu faço um dia eu recebo de volta. E ela, para aprender, e isso não é um castigo, Deus conduziu ela para aprender e evoluir moralmente, porque pela riqueza ela não evoluiu nada. Da mesma maneira que ela entrou naquela vida, ela saiu. Evolução zero. Deus proporcionou para que ela reencarnasse pobre, moradora de rua. Para ela poder comer, ela mexia nas latas de lixo depois, para achar comida. Imaginemos São Paulo. E ela ficava sempre naquela rua, e ela não saía daquela rua. E aí, não sei se foi Chico Divaldo, falando com outros espíritos, até outros espíritos passando para ele o conhecimento, pediram para ele observar o nome da rua. Era o nome daquela mulher na outra existência passada. E ela, naquela reencarnação, sem ela saber, porque ela vem com o véu do esquecimento, ela estava mendigando na rua onde tinha o nome dela da vida passada. Então, tudo que nós fizemos, um dia nós recebemos de volta. Se nós abusamos do nosso poder e maltratamos as pessoas, um dia nós seremos maltratados. Não como castigo. Muitos espíritos até pedem para passar pela mesma prova que eles causaram às pessoas que sofreram, para eles poderem se livrar do sentimento chamado culpa. Muitos espíritos pedem para passar pela mesma situação que eles fizeram os outros passarem. E aí eles aproveitam essa reencarnação e começam a evoluir moralmente. Teste da paciência, da tolerância, da resignação, da perseverança, da coragem. Coragem não de agredir alguém, mas coragem de ir em frente, mesmo não sabendo onde é que você vai parar, aonde você vai ir, quem você vai encontrar e o que vai acontecer. Então, o significado de coragem hoje não é ter coragem de agredir alguém, e sim coragem de começar a buscar caminhos pelas quais até hoje eu nunca andei, e não sei o que vou encontrar pela frente. Não sei quem eu vou encontrar e o que vai acontecer comigo. Mas, com o ensinamento de Jesus, se tiverdes a fé no tamanho do grão de mostarda, direis esse monte e passa dali para lá, eu experimentarei esse caminho. E tenho certeza que eu não estarei sozinho, por mais que não tenha ninguém fisicamente do meu lado. E sei que Ele não vai me abandonar, e no momento certo, na hora certa, tudo vai ficar bem. E é o que está acontecendo no planeta Terra hoje. Charles, algumas famílias, até mesmo algumas pessoas,
eles passam por essa questão de riqueza e pobreza nessa própria vida também. Também. Talvez para evoluir um pouco, até para fazer algum bem para aqueles membros da própria família também, né? Sobre uma questão de evolução espiritual, por algum membro da família não estar fazendo bem, os pais muitas vezes perdem uma herança ou adquirem uma herança para que haja uma evolução daquele conjunto familiar. Eu posso dizer, eu não me considero rico, né? Mas tem pessoas aqui que conhecem minha vida. Se alguém me dissesse, na época que eu tinha 26 anos de idade, você seria um empresário, tu terias a tua casa, o teu apartamento, né? E financeiramente você estaria, como se diz, independente, eu dizia, você está louco. A maconha que você está fumando está fazendo você ter alucinações. Entende? E a vida, ela toma rumos de uma hora para outra que nem você imagina. Então, o conselho que eu posso dar em matéria de recursos financeiros, propriedades materiais, tenham calma, tenham paciência. Chico dizia, o que é teu, um dia vai dar um jeito de te encontrar. E o que não é teu, mesmo você adquirindo, vai dar um jeito de fugir de ti. Porque não é teu. Então, assim, o gostoso do Espiritismo é que não tem uma coisa, é assim, ponto final, e acabou. Como eu falei da reencarnação, o Ricardo falou que mesmo numa vida as coisas podem mudar, e mudam. Normalmente é para aprendizado e prova, para que nós possamos evoluir moralmente. E nós só somos testados nos momentos mais difíceis de nossa vida. Quando está tudo bem, até esquecemos de Deus. Se eu ganhasse na Mega Sena anos atrás, eu não estaria aqui hoje. Teria esquecido de Deus. Eu estaria viajando o mundo afora. Não estaria querendo passar por situações constrangedoras, passar por momentos delicados, exercitar a minha paciência, a perseverança, a incerteza. Então, de tudo nós devemos dar graça. Por mais que seja um momento difícil, vamos dar graça, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Nós é que temos que abrir os olhos e tentar encontrar o que isso quer me ensinar, aonde isso quer me conduzir. E o Espiritismo, ele vem acalmar e confortar e consolar nossas vidas. Porque nada está errado, nada está desequilibrado, por mais que possa parecer desequilibrado. Tudo está em ordem, porque o homem lá em cima sabe o que faz. Existem países pobres, como na África, existem muitos países. Isso é fruto daquelas pessoas de outras vidas. Provavelmente usaram os recursos financeiros indevidamente. E estão todos reunidos no mesmo lugar, passando pelas mesmas provas, pelas mesmas necessidades. Só que isso significa que eles vão ser eternamente espíritos miseráveis? Não. É só nessa vida. Numa outra vida, eles podem ter prosperidade material novamente. Então, tudo é momentâneo, tudo é passageiro. Se hoje eu estou passando por uma dificuldade, peça ajuda para Jesus, para Deus. É passageiro. Não vai durar para sempre. Mas eu preciso enxergar algumas coisas que eles querem me mostrar. Agora, na revolta, na indignação, eu não enxergo aquilo que eu tenho que aprender. E às vezes isso pode durar uma vida inteira, aquela prova. Onde talvez só em alguns anos ela já cessaria. E aí, pela minha revolta, minha indignação, eu passo uma vida inteira sofrendo por isso. Porque em nenhum momento eu cheguei e disse, meu pai, me ajuda. Eu não consigo fazer sozinho. E é isso que Jesus quer de nós. Que nós chamemos Ele para as nossas vidas e dissemos para Ele, eu não consigo fazer sozinho, eu quero fazer contigo. O tu podes fazer comigo, me ajudar nesse momento? E aí as coisas devagarinho, dentro do nosso merecimento, elas vão clareando. Eu tenho certeza disso. Isso aconteceu comigo.
E com certeza vai acontecer com vocês também. O Livro dos Espíritos é página 171, o item 487. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec. As respostas foram dadas pelo Espírito Verdade, que hoje nós sabemos, dentro do Espiritismo, é amplamente divulgado, que o Espírito Verdade é Jesus. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a questão que está sendo lida, por favor, pergunte. O título é Afeição dos Espíritos por certas pessoas. Por que nós vamos com a cara de alguém que não conhecemos? Ou por que nós não simpatizamos com alguém que nós conhecemos? Acho que aconteceu já com todo mundo isso. E a espiritualidade nos esclarece isso. Kardec pergunta aqui: de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Por que os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, ficam mais preocupados, né? Se nós estamos passando por necessidades físicas ou estamos desequilibrados moralmente? E a resposta é: vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Resumindo, deixa eu só ler de novo a questão aqui que me fugiu aqui. Vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar o vosso tempo de prova. A prova, a dor física, ela é um ensinamento para nós. E a espiritualidade deixa muito bem claro, a espiritualidade maior, a espiritualidade superior, os espíritos puros, o Espírito Verdade deixa muito bem claro. A maior dor, por exemplo, de quem desencarna, não é a dor pela qual ele desencarnou através de uma doença pela qual ele desencarnou. A maior dor no mundo espiritual é daquilo que ele podia ter feito e não fez, que é a dor moral, a dor da culpa, a dor daquilo que ele poderia ter feito e ele percebe nesse instante que ele poderia ter feito e não fez. Essa é a maior dor do espírito no momento, vamos dizer, que ele desencarnou, ou quando está desencarnado. Ele não sofre tanto, por exemplo, ele desencarnou por câncer. No mundo espiritual, ele não sofre tanto por isso do que por uma coisa que ele podia, estava na mão dele, estava perto dele fazer e não fez. Por exemplo, auxiliar alguém, ser fraterno com alguém, perdoar alguém. Principalmente se essa pessoa parte, no caso, antes do que nós. Eu falo isso porque muitos anos, eu falo desde criança, isso faz, hoje estou com 51 anos, faz uns 2 anos atrás que eu consegui perdoar uma pessoa.
Porque eu disse para mim, eu vou perdoar essa pessoa antes que ela desencarne. Porque se ela desencarnar, eu vou levar isso para o resto da minha vida e vou carregar esse peso na consciência. Sim? Só em relação a quando a pessoa desencarna. Ela fica no processo de pensar sobre e refletir sobre a vida dela quanto tempo, mais ou menos? Até ela conseguir se libertar? Isso varia do grau de resignação e arrependimento dela. Porque às vezes a pessoa também não cai na real que realmente ela está no mundo espiritual, né? Às vezes, dependendo... Com o passar dos anos, ela sabe que ela morreu, ela desencarnou. Mas aí, qual é o ponto que ela chega no esquecimento e ela vai para outra vida? Isso depende muito de espírito para espírito, não tem algo assim definido. Entende? O que nós podemos dizer que é o limiar, vamos dizer, da dor para, como se diz, o alívio da dor, é o arrependimento. Ela se arrepender daquilo que ela fez. Se resignar em relação àquilo que está acontecendo com ela. Enquanto não acontecer isso, existem espíritos, e deixamos bem claro, o tempo espiritual é diferente do tempo material, tá? Mas eles dão esse exemplo para que nós possamos ter uma ideia. Existem espíritos que ficam 200, 300, 500 anos sofrendo. Porque eles são orgulhosos, egoístas e não admitem que erraram. E não se arrependem daquilo que fizeram. E continuam sofrendo. Revivendo todas as situações que eles passaram em vida reencarnados. Então não tem assim uma fórmula, né, que eu diga assim, em tal ponto acontece isso e ponto final. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, um espírita que estudou 20, 30 anos, né, uma pessoa que estudou 20, 30 anos numa casa espírita, às vezes pode sofrer mais no plano espiritual quando ele desencarnou, do que um analfabeto, um morador de rua, que não teve acesso ao espiritismo. Por quê? Nós, apesar de nós estarmos nessa vida, agora, nós já temos muitas outras vidas nas nossas costas, muitas outras reencarnações. Só que não significa que todos nós temos a mesma quantidade de reencarnações. Uns aqui podem ter 100 reencarnações, outros podem ter 30 reencarnações. Então, pela lógica, que tem 100 reencarnações, tem um conhecimento maior do que aquele que tem 30 reencarnações. Só que isso também não vale, porque o que teve 30 reencarnações aproveitou melhor as reencarnações do que aquele que teve 100. Entende? Então não tem como definir algo, é assim, ponto final. Mas o arrependimento é a palavra-chave para o sofrimento de todos nós. Entende? Então, se eu desencarnei e carrego um peso na minha consciência... Mas não quer dizer que eles não estavam ali o tempo todo tentando, te tirar daquilo. No momento antes já, acredito que eles já sabem, vai desencarnar a tal hora, e eles já estão tentando... Ninguém, pegando esse gancho de desencarnar em tal hora, todos nós temos a hora, o minuto, o segundo para desencarne. Já está marcado. Ninguém desencarna 1 minuto antes. Está tudo organizado pela espiritualidade maior. Só que, quando eu desencarno, o meu anjo da guarda, os espíritos de luz estão ao meu lado. Né? Eu não lembro o livro que eu li, mas o espírito ele desencarna, orgulhoso, egoísta, ligado à matéria, e por isso ele começa a perceber o corpo físico dele se decompondo. E ele está ligado ainda ao corpo físico. E ele sente os vermes comendo o corpo físico. Depois que o corpo físico está dentro do caixão, é só osso, ele vê ratos fazendo ninho dentro dos ossos dele, cobra entrando dentro do caixão, que já estava meio que apodrecido.
E aí, de repente, ele se arrepende. Nesse instante, ele se arrepende. E aí ele vê o anjo da guarda do lado dele. E ele chega e diz para o anjo da guarda, só agora tu veio me buscar? E o anjo da guarda diz para ele, não, eu estou aqui o tempo inteiro. Não se perturbe, não é espírito, tá? É um gato que... Aí, ocupado. O pessoal vem para casa e começa a achar ouvir barulho. É um gato que aprontou. Para dar uma descontraída, que o tema é meio pesado. E aí o Espírito fala para ele, só agora você veio me buscar? Não, eu estava o tempo inteiro do teu lado. É que só agora você me viu. Quis, né? Tipo, sair daquela... Uma coisa que a pessoa também quer querer, né? Exatamente. Se não quiser, também não vai acontecer. Exatamente. Vamos adiante? Kardec faz um comentário aqui. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, aflige-se mais pelas causas morais que nos distancia deles que pelos males físicos, que são passageiros. Quer dizer, Kardec complementa aqui, né, que o problema maior é justamente na moral, e não eu adquirir um câncer e desencarnar pelo câncer. Isso aconteceu comigo, Edorlinho. Uma vez nós fomos visitar um amigo, conhecido nosso, que estava com câncer, e já estava em fase terminal, e comentamos, vamos levar um consolo para ele. Né? Que nada. Quem saiu de lá consolado fomos eu e ela. Porque ele estava resignado e estava compreendendo a situação. E já se enxergava como um espírito imortal e não uma pessoa que estava morrendo. Então, se eu estou aqui nessa vida e começo a me ver como um espírito imortal, passando por uma prova, a minha vida vai ser uma. Agora, se eu me enxergar só como um corpo físico de carne e osso, minha vida vai ser outra. Porque normalmente eu vou achar que eu estou sendo injustiçado. Que Deus não está olhando por mim, está olhando só pelo outro. Que a grama do vizinho é mais verde que a minha, que o carro do vizinho é mais bonito que o meu, que a mulher ou o homem do vizinho, da vizinha, é mais bonita que a minha, ele tem o melhor emprego que o meu. Então eu só paro para ver as coisas materiais. Mas se eu me enxergar como um espírito, num corpo físico, em aprendizado, as coisas mudam. Eu começo a ver as coisas de outra maneira. E não me revolto mais com coisas que eu me revoltava antes. Só que aí as provas, como se diz, vão aumentando. Né? Como muita gente diz, o sarrafo vai aumentando. E vai aumentando a minha paciência, aumentando a minha tolerância. E exigindo mais de mim sabedoria. Os espíritos se inquietam um pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. Vamos citar aqui vícios do álcool, cigarro, do sexo, da comida. Uma pessoa viciada e ela desencarnando, ela vai querer continuar usufruindo dessas coisas. Só que ela desencarnada não pode mais. O que ela vai fazer? Eu vou me conectar com alguém que faz ou fazia a mesma coisa que eu. Vou me conectar a alguém que bebia ou que bebe, vou me conectar a alguém que fuma, vou me conectar a alguém que frequenta prostíbulos, vou me conectar com alguém que come exageradamente, e vou começar a obsediar essa pessoa. Dali vem os nossos obsessores. Muitas vezes, não é só isso, mas é uma das causas, uma das brechas que a gente dá para que espíritos nos obsediam e desequilibrem nossa vida. Porque esses espíritos querem continuar sentindo as mesmas coisas enquanto eles estavam em vida.
Só que como espírito eles não podem pegar um copo de cerveja, um cigarro, transar com alguém ou sentar numa mesa e comer, eles vão se conectar a alguém que faça isso. Ou que viva perigosamente, né? Seja velocidade, seja esportes radicais, tudo na vida, como se diz, existe uma possibilidade de algum espírito se conectar a nós e ele vai incentivar para que nós façamos cada vez mais. Façamos em maior grau. E aí muitas vezes nós nos perdemos, porque nós nos tornamos invigilantes. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos, como nós compadecemos com os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles apreciam de outro modo que o nosso. Enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros nos incitam ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Então, de que maneira, por exemplo, nós podemos ajudar alguém que sabemos que desencarnou, por exemplo, e essa pessoa era viciada em alguma coisa, tinha um desequilíbrio? A oração. De que maneira nós podemos nos livrar de um vício, de um exagero? A oração. A oração sincera de coração é a maior arma que nós temos. Lembra que eu falei antes que Jesus quer que nós o convidemos a participar de nossas vidas? Não de forma ritualística, mística, fanática, de forma raciocinada. E nós não precisamos ficar rezando o dia inteiro agora. Basta eu rezar uma vez por dia, mas que seja de coração. Senhor, eu não consigo fazer isso. Tu podes me mostrar o caminho? Só que muitas vezes nós já indicamos o caminho que nós queremos. Mas talvez esse não seja o caminho que nós temos que trilhar. Então, muitas vezes nós temos que aprender a pedir para Deus e Jesus a maneira correta, né? A oração correta. Não já pedir algo pronto. Né? Eu quero dessa maneira, então eu vou pedir para Ele. Não. Vamos pedir para que Ele nos mostre, que Ele abra os nossos olhos, nos conforte, nos console, nos fortaleça. E eu tenho certeza, a espiritualidade, na mesma hora, como a espiritualidade diz, no mesmo segundo Jesus, o teu anjo da guarda, Nossa Senhora está recebendo a oração. No mesmo segundo. Ah, tá, mas por que a ajuda não vem no outro segundo? Porque às vezes é o teste da paciência. É o teste da perseverança, para ver se eu vou perseverar. Ou se eu desisto fácil na primeira prova, no primeiro obstáculo. (488) 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E frequentemente eles vos protegem como espíritos, segundo o seu poder. Aqui a pergunta justamente diz, né? Nossos parentes e nossos amigos que precederam na outra vida. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que o meu pai sempre foi meu pai, que minha mãe sempre foi minha mãe? Não. Que eu tenho outros pais e outras mães no plano espiritual? Pode ser que sim. Entende? E esses espíritos que foram nossos parentes em outras vidas, eles podem gostar mais de nós, do plano espiritual para cá, do que os familiares que estão à nossa volta hoje. E às vezes algum deles é o nosso anjo da guarda. Uma avó, uma bisavó, um tio, um primo, um irmão, um pai, uma mãe. Porque eles querem o nosso bem.
Então, a nossa família que nós temos hoje é a nossa única família? Não. Não faço nem ideia qual seja o tamanho da nossa família. Porque aqui, na carne, nós estamos ligados pelos laços do corpo físico. Do plano espiritual, nós estamos ligados e formamos a nossa família pelos laços do coração, da afetividade. Acredito que talvez não seja com todos, mas com uma boa parte das pessoas que estão aqui hoje, acredito que às vezes vocês gostam mais de um amigo, tem ele como irmão, do que o próprio irmão, a própria irmã, o próprio pai, a própria mãe. Isso se explica, o Espiritismo explica isso para nós. Porque nós já tivemos outras vidas lá atrás. E momentaneamente aquela pessoa não precisa estar perto de mim o tempo inteiro. Porque eu não vou aprender nada com ela. Por mais que é maravilhoso estar com ela. Eu tenho para aprender com aquelas pessoas que eu não gosto de ficar do lado. É essas que vão ser os meus professores. São essas pessoas que vão ser meus mestres, meus doutores. Porque elas vão me ensinar o caminho correto. Porque se eu escolher o errado, elas vão me fazer sofrer. Se eu for invigilante, se eu for ingênuo, elas vão me fazer sofrer. Isso eu não entendia muitos anos atrás. E hoje eu tenho que agradecer e muito para aquelas pessoas que me fizeram sofrer. E como eu aprendi na casa espírita aqui com um amigo, ele disse: tudo que não te mata, te fortalece. E é isso que acaba acontecendo quando nós passamos por provas muito difíceis. Não vai te matar, você não vai morrer, então te fortalece. E saia mais sábio daquela experiência. Para que você não cometa o mesmo erro alguns anos lá na frente depois. Porque o tropeço, o escorregão pode ser maior daí e talvez não vai conseguir levantar. Kardec continua perguntando aqui: elas são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis. Mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Será que na nossa vida aqui não é a mesma coisa? Se eu esqueço, deixo de lado alguém, essa pessoa também não se afasta de mim? Se eu não retribuo para ela afetividade, será que aquela pessoa vai continuar do meu lado sendo fraterna comigo? Ou ela vai se afastar de mim? Os espíritos é a mesma coisa. Jesus é a mesma coisa. Não é que ele se afasta de ti por castigo, eu vou te castigar agora. Não. Porque ele quer te deixar sozinho. Ele quer te ensinar alguma coisa. Para que depois você volte a querer se aproximar novamente dele. E assim são os espíritos amigos. Eles sofrem muito por nós. Quando nós estamos passando por uma prova e queremos ser cabeçudos. Não queremos aprender. Deixamos o orgulho falar mais alto, deixamos o egoísmo falar mais alto, nos revoltamos, nos rebelamos, brigamos com todo mundo. Nesse instante, o meu anjo da guarda, esses espíritos amigos, sofrem muito por mim, ou por nós. Ah, mas ele vai sofrer se eu pegar um câncer e estiver em fase terminal? Se ele vê que você está aprendendo, ele vai ficar contente, vai ficar feliz. Porque o teu corpo físico tem data de validade. Um dia ele vai parar de funcionar. Um dia ele vai se decompor. Mas você, espírito, vai continuar vivo sendo quem você é. Então, um bandido não é porque ele morreu ele vai se tornar santo. Ele vai continuar sendo bandido no plano espiritual. E uma pessoa fraterna, quando desencarnar, vai continuar sendo fraterna no plano espiritual e ajudando os outros. O mundo não dá saltos, a vida não é um passe de mágica como muitos acreditam. Estralar dedos que tudo acontece. Eu vou continuar sendo do lado de lá quem eu sou aqui.
Se sou preguiçoso aqui, sou leviano aqui, sou malandro aqui, eu vou ser um espírito da mesma proporção do lado de lá e vou estar rodeado por espíritos que estão no mesmo processo de sintonia que eu estou. E eu vou atraí-los para mim. E eles vão ser a minha família. Por mais que eu não queira ter eles perto de mim. Mas por que Deus permite isso? Para que eu enxergue no outro o meu erro, a minha imperfeição, a minha má tendência. E possa dizer, não, eu não quero mais isso para mim, eu vou mudar. Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Próximo tema. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim. O irmão espiritual, a quem chamais o bom espírito ou bom gênio. Na realidade, o nome aqui é o que menos interessa, né? Anjo da guarda, mentor, mestre, irmão. O nome que nós damos é o que menos interessa. O importante é que nós compreendamos que existe um espírito que está velando por nós, que está do nosso lado para nos auxiliar nos momentos difíceis de minha vida, onde as minhas emoções começam a se desequilibrar, onde eu sou testado até no último. Esse espírito amigo está do meu lado para me auxiliar. Mas, se eu me conecto só com coisas negativas, eu não vou receber a ajuda dele. Mas no momento de desequilíbrio, eu peço ajuda a ele, pode ter certeza, a ajuda vai vir. E às vezes vem de forma de paciência, tolerância. Às vezes achar a solução de um problema que até aquele instante estava insolúvel. Só um minutinho. O que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. O nosso anjo guardião, ele tem mais conhecimento que nós e moralmente ele é mais elevado que nós. Por isso que ele é nosso anjo guardião. Nós não temos anjo guardião com conhecimento menor que o nosso e moralmente menor que o nosso. Aí seria obsessor. Seria espírito que me persegue, que quer infernizar minha vida e quer dar tudo errado para mim. Então, todos nós temos um anjo guardião? Sim. Até porque, de tantas reencarnações que nós tivemos, quantas famílias eu já não tive? Quantos pais eu já não tive? Quantas mães eu já não tive? Irmãos? Amigos? E com certeza, um deles, ou talvez, para quem tem sorte, tenha 2 ou mais, velando por nós, mas normalmente é um, porque o plano espiritual tem muita coisa para fazer, então não ficam muitos espíritos em cima de uma mesma pessoa. Né? Se tem um ali cuidando dele, então eu vou, por mais que eu goste dele, eu vou fazer outra coisa, onde eu posso ser mais útil, do que 2 cuidando de uma mesma pessoa. Mas isso não impede, dependendo da missão da pessoa aqui na Terra, ter mais anjos protetores. E nós os temos. Basta nós pedirmos o auxílio e nos conectarmos com eles. De que forma? Através da oração, através do bom ânimo, do pensamento positivo, nos afastarmos de coisas negativas, coisas pessimistas, seja na mídia, na revista, no jornal, me desconectar disso. Aí eu começo a receber a influência do meu anjo protetor. E às vezes a minha vida começa a dar uma guinada diferente. Então, nós somos beneficiados pela espiritualidade maior quando nós buscamos esse caminho em muitas coisas. Por exemplo, em doenças que deveriam vir e não vêm, doenças que muitas vezes nos são curadas,
sem que muitas vezes nós saibamos. Por quê? A doença, em primeiro lugar, ela somatiza no espírito. Ela aparece no espírito para depois somatizar no corpo físico. Então, se a doença apareceu no meu espírito, às vezes, dependendo das minhas escolhas, e são positivas, de ordem moral, esse meu anjo do guardião já pode, ele, ou pedir auxílio para um espírito que saiba fazer, me livrar daquela doença. Possamos ter, de alguma forma, prosperidade material, ou não passar por tantas dificuldades materiais. Agora, não se barganha com a espiritualidade, porque a espiritualidade maior não admite barganhar com eles. Tipo, eu vou comprar o meu lugar no céu e vou pagar aqui 500, 1.000 reais por mês, seja para casa espírita, para tal religião, e acho que o meu lugar no céu está guardado. É engano. Só fazendo uma pequena observação, a quantidade de anjos da guarda, espíritos protetores. Imaginemos quantos espíritos protetores tinha Jesus quando ele estava encarnado. Acho que devia de ser muitos. Uma falange. Para que ele pudesse cumprir a missão que ele fez aqui na Terra. Então, dependendo da missão que cada um tem mais do que um anjo da guarda, sim. Só que tem que ser missão grande. Não é qualquer coisa. E Jesus tinha muitos espíritos trabalhando junto com ele. Muitos. Alguém tem alguma dúvida? Se não, podemos encerrar. Renato, é contigo? Pode ser? Pode ser. Ou o Paulo quer encerrar hoje, Paulo? Quer encerrar, Paulo? Aí o Renato faz a realização? Pode ser. Vamos mais uma vez, então, agora nos desligar das coisas de fora, nos harmonizar. Foi bom esse estudo, mas vamos baixar um pouco agora o nosso metabolismo mental para que a gente possa relaxar bem na prática que vai ser iniciada a seguir. Então, queremos agradecer aos mentores da casa, aos guardiões da casa, aos bons espíritos que sempre nos auxiliam, por terem estado aqui conosco, nos auxiliando nesses estudos, e também agradecer aos desencarnados que também vêm estudar com a gente aqui, com certeza, toda quarta-feira. Esperamos que eles, como nós, possam levar na continuidade da sua evolução o que nós aprendemos hoje aqui. Estamos então encerrados a parte dos estudos, essa primeira parte da noite, e enfim, em seguida virão as práticas energéticas, né? Com o Renato vai tocar o barco. Assim seja. Tem música? Por favor. Tá bom, Bruno? Acho que pode baixar um pouquinho. Obrigado. Ali, tá bom? A TV do lado, né? Nesse momento, então, vamos todos relaxando o nosso corpo físico, tornando o intervalo entre uma respiração e outra cada vez mais distante, respirando mais longa e profundamente, aliviando toda a tensão nos nossos músculos, nervos, no nosso campo energético. Elevando o nosso pensamento e os nossos sentimentos.
Hoje nós vamos visualizar uma espécie de capa protetora ao redor de todo o nosso corpo, de coloração azul. Focalizamos primeiro nos nossos pés, então, e nós vamos, como se fosse vestindo uma meia energética de coloração azul, partindo da ponta dos dedos, indo em direção ao calcanhar, que se estende agora por todo o corpo, subindo pelas panturrilhas, chegando até os joelhos, passando pelas coxas, da cintura, percorrendo toda a região posterior das costas, na região anterior todo o abdômen e o peito, chegando até os ombros, onde se estende até as mãos, passando pelos braços. Subindo agora pelo pescoço lentamente, passando por toda a cabeça, chegando bem no topo dela. Nós vamos fazer um processo que chamamos de exteriorização de energia, através da força da vontade. É bem simples. Cada um mentalmente vai afirmar o seguinte: eu só deixo dentro do meu corpo tudo que é benéfico, que manifesta a saúde, o bem-estar. E tudo que não está de acordo com isso não me pertence mais. Quem sabe visualizar como se fosse uma espécie de fumaça saindo pelo corpo todo, ajude, onde essa fumaça representa todas as energias densas, negativas, que a gente acumula no dia a dia lá fora, cargas muitas vezes que nem nossas são. Criamos a nossa bolha de proteção, também visualizamos uma esfera que cobre desde os nossos pés no chão, todo o nosso tronco até a cabeça, da cor que a intuição de vocês disser. É uma bolha, como o próprio nome diz, de proteção, onde somente energias positivas vão poder adentrar, justamente para a gente canalizar as energias que vamos estar manipulando a pouco. Nada como um comando mental através da nossa força de vontade. Quanto mais profundamente respiramos e relaxamos o corpo, mais a nossa sensibilidade energética vai despertando, vamos ampliando nossos sentidos além dos 5 sentidos físicos. Nesse momento, então, convocamos toda a equipe espiritual que trabalha aqui no SEAMA a adentrarem pelas portas, irem se unindo de acordo com a afinidade com cada um que está aqui presencialmente. Nós, reencarnados, aqui sentados, podemos sentir a presença deles, seja com um toque no topo da cabeça, no ombro esquerdo ou direito, uma mão nas costas, pegando, quem sabe, a nossa própria mão também, de maneira gentil, leve, suave.
convido agora os obreiros da casa para realizarmos o nosso passe coletivo. Quem estiver em condição de receber nesse momento, mentalizar o sentimento de confiança, de abertura, que a espiritualidade, junto com a boa intenção, vibrando aqui nessa casa nesse momento, vai estar atuando sobre os nossos corpos físicos, emocional, mental, espiritual. Quem sabe nos outros mais sutis também, realizando cura, trazendo todos os órgãos para o perfeito estado de saúde, funcionamento e harmonia com os demais sistemas. Por alguns instantes, então, vamos estar vibrando cura por quem está aqui e sintonizando também a distância com a gente no vídeo. Podemos aproveitar esse momento para fazer um pedido para a espiritualidade que olha por nós. Lembrando que eles sabem qual é a nossa necessidade. Aos pouquinhos vamos voltando a nossa atenção agora para a palma das nossas mãos, onde todos aqui presentes vão formar uma corrente, onde cada um é um elo, para a nossa próxima etapa do trabalho dessa noite, que é o trabalho de irradiação, onde unidos pelo propósito de vibrar positivo, de auxiliarmos na média energética do planeta, da nossa cidade, todos nos unimos de coração aberto, mente focada no bem. Então podemos visualizar essa corrente se formando bem forte, uma corrente dourada, prateada e rosa. Hoje, para a doação, nós vamos unir também a prática do nosso desenvolvimento de manipulação de energias através das mãos. O formato que vocês quiserem, vocês vão criar mentalmente sobre as pernas de vocês, com as palmas das mãos estendidas. Seja um copo, um vaso, um jarro, onde vocês vão estar depositando essas energias, seja criando uma esfera, ou qualquer outra forma geométrica, melhor dizendo, um triângulo, um quadrado. E nesse receptáculo que vocês escolheram, a gente vai
canalizar as energias e depositá-las ali, onde a espiritualidade em seguida vai estar recolhendo e utilizando nos nomes que foram escritos no caderno de radiação, nas pessoas que mentalmente nós zelamos no nosso dia a dia e nesse momento pode vir à nossa mente, bem como outros seres reencarnados ou desencarnados que possam necessitar dessa energia que vai auxiliar no seu momento de dificuldade, de se livrar de sentimentos negativos, de olhar para frente e para cima com perseverança. Então, cada um do seu jeitinho agora vai estar depositando as energias conforme formos falando nessa imagem que foi criada. O sentimento guia dessa noite vai ser coragem, e glória. Todos unidos, com as palmas das mãos, vibrando coragem e glória. Que darão forças na jornada, cabeça erguida, ombros largos, e olhar focado, não distante. Somando por fim a visualização de um sol, um amarelo bem clarinho, mas bem intenso, que é a energia que o astro maior nos dá todos os dias para aquecer a nossa alma e purificar o nosso espírito. Que essa energia possa tocar o coração e a mente de quem for recebê-las. E por que não como cereja do bolo, sentimento de agradecimento pela utilidade, por essa sensação de coletivo que nutrimos, que consequentemente leva à união, quebrando qualquer conceito mental de individualismo, egoísmo, comparação. Entregamos gentilmente para os bons espíritos pegarem nesse momento, estendendo a nossa frente. Podemos relaxar agora nesse instante, voltando a sentir o corpo, os pés, as mãos, o pescoço. Abrindo os olhos bem lentamente. E damos por encerrado os trabalhos dessa noite aqui no Serama. Muita paz, muita luz a todos.
Que assim seja. Que assim será.